Fala, meu povo, mais uma segunda-feira e hoje é dia de devocional aqui no canal. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai tocar o seu coração. Antes de mais nada, já quero te pedir, deixa o like nesse vídeo, nem precisa ouvir até o final não, tá? Deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho para você que não é inscrito, tá bom? E deixa um comentário aqui se Deus falou com você e principalmente compartilhe esse link com mais uma pessoa, tá? Hoje nós vamos fazer eu vou trazer para vocês, na verdade, uma meditação a partir do livro de Romanos, e como Deus ele tem essa capacidade de produzir algo em nós, mesmo em meio à tribulação. Eu quero ler com você Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Olha só o que a Bíblia diz. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, grave essa palavra, a tribulação produz perseverança. Perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Gente, esse é um texto que toca muito meu coração e eu estava lendo ele há um tempo atrás e algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto. A primeira delas é que a tribulação é uma realidade. Sabe, o apóstolo Paulo, ele trata a tribulação não como somente uma possibilidade de que pode ou não acontecer. Paulo, ele trata a tribulação como algo que vai acontecer na vida de qualquer cristão. Ou seja, é uma realidade. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Aquele que caminha com Jesus, aquele que caminha com Cristo, ele vai passar por tribulações. Não adianta você fugir, sabe? Eu sempre digo assim, olha, se você não está passando por uma, você vai passar. E isso não é rogando praga em você, não, mas é um fato. As Escrituras tratam a tribulação como uma realidade. E Paulo, ele trata um desafio, ele traz um desafio para nós, que ele diz assim, olha, não somente por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele diz assim, olha, nós precisamos encontrar alegria no meio desse processo. Encontrar alegria, satisfação, essa palavra contentamento, né, essa palavra, na verdade, gloriar-se, significa contentamento. Aquela pessoa que encontra satisfação, alegria em meio às dificuldades. Vamos lá, gente, isso aqui é cultural, né? A gente, de maneira alguma, em hipótese alguma, nós queremos passar por tribulações. Biologicamente, a gente quer fugir daquilo que pode nos fazer mal, digamos assim, né? Mas Paulo, ele começa a trazer um novo conceito aqui para nós. Que novo conceito é esse? O conceito de que a estação da tribulação, o tempo de tribulação, precisa ser um motivo de alegria para nós cristãos. Talvez a pergunta que você deve se fazer agora é o seguinte, pastor, por quê? Por que eu tenho que me alegrar? Por que Paulo me ensina a me gloriar nas tribulações? Ele diz, olha o que ele diz, sabendo que a tribulação produz... Gente, esse aqui é o segredo desse texto, tá? Na verdade, essa foi a palavra que me fez gravar esse vídeo para vocês. Eu tenho um sermão completo somente nesse texto, mas quando Paulo diz assim, olha, a tribulação produz... Gente, isso aqui é muito poderoso. Paulo está respondendo essa pergunta que surge em nosso coração. Cara, por que eu tenho que me alegrar? Por que quando eu estiver passando por uma situação difícil, eu preciso me alegrar na tribulação? Ele diz, porque a tribulação, meu Deus, cara, isso é forte. Ela tem a capacidade de produzir algo em nós. Então, pare e pense aqui comigo. Deus está dizendo para nós, por meio do apóstolo Paulo, que é na tribulação que Deus começa a forjar quem nós somos. É na tribulação que Deus começa a produzir algo em nós. Então, irmão, Paulo está dizendo assim, olha, não existe tribulação sem propósito. Toda tribulação, ela tem a capacidade de gerar algo em nós. Eu sempre digo assim, olha, cara, se essa tribulação que você está passando te levou a orar, você já aprendeu algo com ela. Não existe nenhuma tribulação que não seja fértil. Toda tribulação gera algo, gente. Isso aqui é muito poderoso. Então, eu creio do fundo do meu coração que o grande segredo da vida cristã é nós aprendermos a olhar para as coisas da vida a partir da ótica de Deus. O que Paulo está fazendo aqui é mudando a nossa maneira de olhar as coisas. Por exemplo, gente, eu sou míope, tá? Eu estou com a câmera aqui. Se eu olhar para a câmera aqui agora, já está tudo embaçado. Eu tenho aqui uns 4, 5 graus de miopia. É tudo embaçado. Mas quando eu coloco o óculos, eu começo a enxergar os pontos focais de uma outra maneira.
E é isso que o Evangelho tem o poder de fazer em nós, sabe? É Deus emprestando os seus óculos, ou seja, a maneira como nós devemos enxergar as coisas da vida a partir da ótica dele. É isso que Paulo está dizendo. Olha, gente, o Evangelho tem esse poder. Nós precisamos aprender a olhar para as situações a partir da ótica de Deus. Tá claro isso, gente? Tá claro? Então, Paulo ele vai construindo esse pensamento, ele diz assim, olha, a tribulação, estou com o meu esboço aqui, a tribulação ela tem esse poder de gerar algo em nós, de produzir algo em nós. E aí Paulo fala 3 coisas que a tribulação gera em nós. E, gente, aqui tem muitos segredos. Eu preciso que você fique comigo nesse vídeo. A primeira coisa que Paulo diz que a tribulação ela produz, está na aplicação logo já no versículo 4, ele diz assim, olha, porque a tribulação produz perseverança. Gente, o segredo aqui está quando a gente pega a raiz da palavra, né, o significado etimológico. A palavra grega aqui é hipomone. Hipo significa sob ou embaixo, e mone significa permanecer ou ficar. É a mesma ideia de uma prensa. O que é a perseverança? Olha que doido isso. A perseverança é essa capacidade de permanecer mesmo sob pressão. Meu Deus do céu. O que Paulo está nos ensinando? Que a tribulação ela tem essa capacidade de nos ensinar a permanecer mesmo sob pressão. Uau! É a mesma ideia de uma prensa. Sabe? Quando uma azeitona ela é prensada, você consegue extrair o melhor dela. Quando você pega uma uva, sabe? E você prensa essa uva, você está extraindo o melhor dela. Então o que Paulo está nos ensinando? Quando Deus, meu Deus, nos faz passar pela tribulação, e essa tribulação é como uma prensa em nós, é Deus extraindo o melhor de nós. Então, irmão, pega essa primeira lição aqui para a sua vida, em nome de Jesus. Quando você está passando por uma tribulação, Deus está te pressionando. Porque no meio dessa prensa, Ele está tirando coisas que não te pertencem. Coisas que não te pertencem. Ele está tirando coisas ruins da sua vida e extraindo o melhor de você. Primeiro, Paulo diz assim, olha, a tribulação, ela produz perseverança. Ou seja, a tribulação me ensina e te ensina a permanecer sob pressão. Porque, irmão, caminhar com Jesus, andar com Jesus é pressão, cara. Andar com Jesus é pressão. E sabe, eu acho lindo quando Deus nos forja. Não sei se você já teve o privilégio de passar por uma tribulação muito grande, depois de vencer ela, e de repente você encontra um amigo ou um parente que está passando pela mesma situação que você venceu. É diferente, não é, a sua reação? Você vai olhar para essa pessoa e falar assim, cara, já passei por isso aí. Você é mais forte, você fica mais forte. Por quê? Porque você passou por uma prensa, mas você permaneceu. E esse é o segredo, gente. Permanecer. A perseverança tem a ver com permanecer sob pressão. E eu não sei qual é a pressão que você está passando. Talvez você está assistindo esse vídeo está sendo pressionado, mas Deus está dizendo, eu estou forjando você. Estou te dando forças. Eu estou extraindo o que há de melhor em você. Ai, meu Deus. Toda vez que eu passo pela tribulação, a perseverança, Deus está tirando algo ruim e colocando algo bom em mim. Faz sentido, gente? Então essa é a primeira coisa que a tribulação produz em nós. A segunda, Paulo diz que a tribulação, ela produz um caráter aprovado. Ou, dependendo da sua versão, experiência. Gente, isso aqui é doido. Porque a palavra aqui é uma palavra grega chamada dokime, que era utilizada no contexto metalúrgico da época. Basicamente, o dokime era um processo de purificação de metais. Então, por exemplo, você pegava prata, você pegava o ouro, e você precisava, meu Deus, purificar esse ouro. Então você pegava essa prata, esse ouro, e colocava ele numa alta temperatura com um objetivo, tirar as impurezas e trazer purificação e deixar aquele metal mais precioso e mais puro. A ideia de um teste aqui mesmo, sabe? Então o que Paulo está nos ensinando? Que na tribulação, além do Evangelho nos ensinar a permanecer sob pressão, ele está dizendo assim, olha, na tribulação Deus está purificando o nosso coração. Como eu disse para vocês, gente, é na tribulação, meu Deus, que Deus começa a purificar.
Deus começa a tirar as impurezas. Deus começa a tirar tudo aquilo que não é seu, para Ele começar a entregar aquilo que é dele no seu coração. Eu amo Jesus, cara, porque Jesus, Ele é o único que consegue gerar isso no nosso coração. Sabe, irmão, não se assuste. Irmão, não fique triste quando Deus começar a tirar coisas da sua vida. Você aprendeu isso na oração do Pai Nosso? Nós oramos assim: livrai-me de todo mal. E, gente, não tem coisa melhor do momento quando Deus começa a tirar coisas do nosso caminho. Quando Deus começa a tirar pessoas que só estão na nossa vida para nos atrasar, situações, enfim, amizades. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: libere, viu? Deixe ir. Para com essa mania de ficar preso. Porque quando você está passando por uma tribulação, por esse processo do caráter aprovado, né? Da aprovação do doquimê, que é esse processo de purificação do metal, Deus está tirando coisas da sua vida. Deus está purificando você. Então, isso é muito poderoso você entender. Que você não pode se apegar a coisas que Deus está querendo tirar de você. Não se apegue a pessoas, não se apegue a coisas, não se apegue a bens, não. Não se apegue. Deixa Deus purificar a sua vida, deixa Deus fazer você passar por esse processo. E por último, Paulo diz que a tribulação, ela produz em nós esperança. Meu Deus, cara. E essa esperança, ela é bem bacana porque ela tem a ver... Pastor, o que é esperança? A esperança é aquele que aguarda com expectativa. Não é uma espécie de espera passiva, mas a esperança bíblica é alguém que aguarda com expectativa. Por quê? Porque essa expectativa está vinculada a uma promessa de Deus que será cumprida. Meu Deus, quem está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui comigo? O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor, Ele gera em nós essa esperança para deixar o nosso coração vivo. E por que nós podemos ter esperança? Por que você pode ter esperança? Meu Deus. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. A sua esperança não está num homem. Olha só, na tribulação Deus está querendo tirar a sua esperança daquilo que é terreno. Quantas pessoas já frustraram você, sim ou não? Quantas pessoas já decepcionaram você? Talvez porque você criou uma expectativa num lugar indevido. E na tribulação, sabe o que Deus faz conosco? Deus tira a nossa esperança de coisas que são terrenas e falíveis e coloca e deposita a nossa esperança no lugar certo. Ai, Jesus, como é maravilhoso. Como é maravilhoso você ter a sua expectativa e a sua esperança no lugar certo. Porque ali no Senhor é onde você encontra satisfação. Irmão, só se frustra aquele que criou expectativa demais no lugar errado. Então a tribulação, ela tem essa capacidade de, primeiro, nos ensinar a se manter sob pressão. Segundo, purificação. Terceiro, colocar a nossa expectativa no lugar certo. E por último, eu quero encerrar aqui dizendo que essa palavra tribulação, ela tem uma raiz, ela deriva de um instrumento agrícola. E eu preciso que você aprenda isso aqui. O instrumento agrícola se chamava tribulum. E é daí que vem a tribulação. A gente vai colocar algumas imagens aqui, mas só para você entender, o tribulum era uma espécie de madeira, tá? Uma chapa de madeira, que embaixo dela você tinha muitos pregos, tá? E como o agricultor fazia? Ele amarrava nos bois, ele subia em cima dessa madeira, e enquanto os bois caminhavam, eles colocavam o trigo embaixo. Olha isso aqui. O trigo ficava embaixo, sob pressão, tá? Do tríbulo. Então o tríbulo era esse instrumento de pressão, gente. Grava isso aqui. E qual que era o objetivo do tríbulo? Debulhar o trigo. Ou seja, grava isso. No processo de debulhação, duas coisas aconteciam. Você separava a palha da semente. Então, o objetivo do tríbulo era tirar a palha e deixar somente a semente. A palha só servia, escuta isso aqui, só servia para ser queimada, enquanto
as sementes, meu Deus, isso é forte, não sei se você está entendendo. Ela servia para a gente semear e se alimentar daquilo. Então, a tribulação é Deus tirando as palhas da sua vida para ser queimada. E Deus está colocando sementes nas tuas mãos, para que você possa semear a partir dessa semente que Deus está te entregando. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Meu Deus, eu quero ler o último salmo aqui com você. Eu vou até abrir minha Bíblia aqui. Eu ouso dizer que as maiores sementes que nós recebemos de Deus são as sementes geradas na tribulação. Meu Deus, quem está aqui comigo? Eu quero ler com você Salmo 126 para você entender o poder da semente. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse texto nos diz que plantar dói. Semear muitas vezes é com lágrimas. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Se Deus está colocando sementes nas suas mãos, nesse processo de tribulação, com um objetivo, para que você continue semeando. O grande segredo da vida cristã não é sobre uma corrida de 100 metros, mas sobre permanecer dentro de uma maratona. Sabe o que Deus está falando para você nesse vídeo? Está dizendo assim, olha, esse processo que eu estou deixando você passar, eu estou derramando sementes nas tuas mãos. E essas sementes, se você continuar semeando, esse é o segredo, continue semeando, chorando, com dor, triste. Não pare de semear, porque essas sementes produzirão frutos e você vai se alimentar das sementes que você plantou na tribulação. Meu Deus, cara. Essa é a palavra de Deus para a sua segunda-feira. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e eu quero entregar ela para você. Que você possa entender que nenhuma tribulação é em vão. Esse mesmo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, grave isso, que essa palavra possa ter tocado seu coração. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com um amigo, com um colega. Deixe o seu like aqui, o seu comentário e ative o sininho e mais. Se inscreva nesse canal, beleza? Que Deus abençoe você e até mais.